pare de falar sobre Deus. Eu tenho um outro vídeo que diz esse papo chato sobre Deus. Esses dois vídeos. Se Deus quiser. Quem aí já falou nos tempos de alienação, quando a gente fala sem pensar e vive sem pensar? Se Deus quiser, é para isso que serve o chat, para participação quando solicitado. O professor solicita e os alunos dizem o que foi solicitado. Isso aí, ó, várias vezes, todos nós, eu usei muito, que maravilha. Quantas vezes nós falamos isso, não é? Pois é. Se Deus quiser. Olha que lástima isso. Essa frase é absolutamente errada. Errada. Por quê? Tem até certas pessoas que consertam ela dizendo em seguida, quando se recobram que a consciência pesa pela sabedoria que opera na consciência e o faz entender que pecou, errou. Então ele diz, sim, mas Deus quer. Se Deus quiser e a pessoa é acusada, e acusador é o diabo dentro dela diz, você errou. Nessas horas as trevas ajudam, né? Você sabe que às vezes, muitas vezes na ambiguidade as trevas ajudam. Por quê? Imagine você que você está num lugar em densas trevas. O que você faz quando você vê um lugar assim sombrio, tenebroso, em densas trevas? O que acontece com você? Você procura a luz. Então as trevas ajudam muitas vezes. As trevas é uma forma de Deus nos disciplinar, nos fazer comportar, porque aí a gente procura a luz. Ah? Então veja só, se Deus quiser, mas Deus quer, e Ele quer, alguém diz. Será que Ele quer? Se for algo do bem, porque Deus é sinônimo de bondade, de luz, de sabedoria, de lume, então Ele quer. É o desejo dele. Se é o desejo dele, é oração, porque desejo é oração. Essa palavra aqui, essa frase, essa oração é muito comum no Oriente. Eu trabalhei 5 anos para Dubai. Você que não assistiu o vídeo de ontem precisa assistir. Se todos soubessem o que é amém. E eu disse, as pessoas do mundo inteiro, 99,9999, dizem que amém é assim seja, quando na verdade não é. Assim seja é uma expressão usada na oração modelo paradigma de Jesus, no desejo, oração é desejo, de Jesus Cristo, quando ele disse assim na terra como no céu. Essa dualidade aqui, ó, céu, arquétipo, e para baixo, triângulo para baixo, terra ou inferno. Que seja feita a tua vontade, vontade permissiva. Por isso, se Deus permitir, se Deus quiser, se for da vontade dele, se é da vontade dele, então sim. Vocês entenderam isso? Muito bem. Se Deus quiser, lá no Oriente, é uma expressão muito utilizada, como aqui, que é Inshallah. Vocês estão vendo? Inshallah. De Alá mesmo. Prefixo insh, sufixo Alá, do Deus Alá, assim, no árabe chamado o Criador dos céus e da terra, o Senhor de Abraão, dos patriarcas, Senhor patriarcal de toda a humanidade, é Alá. Para eles é Alá. E é, porque só tem um Deus, só tem um Criador. Quem assistiu o vídeo, quem criou Deus? Quem assistiu o vídeo, Ecumenismo do Bem, 777, Ecumenismo do Mal, 666. Sabe o que eu vou falar hoje. Agora você que está chegando agora precisa vencer seu diabo, seu preconceito religioso, sua alienação. Veja aí tua linguagem, a tua mente está toda formatada por um sistema cristão de Calvino, de Constantino, de Franciscon, da CCB, de Berg, da Assembleia, e assim vai. Né, Sandra? Não é assim? Você fala aí, Sandra, você que é árabe, Inshallah. Inshallah significa se Deus quiser.
como nós temos nas nossas veias um pouquinho de sangue da miscigenação africana, a influência africana, também temos a influência dos deuses da cultura pagã africana. Inclusive a Umbanda, para quem não sabe, foi criada aqui no Rio de Janeiro. E aqui, seja a Umbanda, ou seja, outras ramificações de religiões afrodescendentes ou africanas, como eu já fiz vários vídeos explicando candomblé, por exemplo, dos índios, do pajé e tal, nós temos todos eles com a consciência do que seja Oxalá, que vocês vão saber já, que é uma luz branca. Oxalá. Luz branca, porque vem de outro idioma e agora não do árabe. Dá coincidência, né? Do Alá e Alá. Porque para eles Oxalá é o criador da humanidade. É o Senhor de todas as coisas. É o olho que tudo vê. E olha que interessante, aqui no Brasil, de tanto nós sermos influenciados pela cultura antissemita ou semítica, principalmente antissemítica, muito mais anti do que o resto, nós falamos judiando, não falamos? Que vem de judeus, do tanto que os judeus foram massacrados e perseguidos, e hoje não, hoje eles dominam o mundo. Hoje são eles que escravizam, não todos, é claro, não é o povo, os líderes, e que se dizem judeus e muitas vezes nem são, dominam o mundo, os mais ricos da terra, como disse Obama em São Paulo agora, 1% da riqueza, eu digo 10%, Obama disse 1% de toda a riqueza da terra, 1% não, perdão, toda a riqueza da terra está na mão de 1% dos homens, eu digo 10% dos homens, Obama disse 1%, foi além de mim, tá entendendo? Então, pela influência da nossa cultura, a gente diz judiando. Olha só, que vem dos judeus. Aí a gente diz Oxalá. Isso está até em alguns dicionários. Porque ao invés de nós falarmos quisera Deus, queira Deus, que é de se Deus quiser, queira Deus, quisera, substituímos para Oxalá. E eu já vi gente no sistema dizendo não fala Oxalá, porque você está atraindo os bichos, o Satanás, o demônio. Em partes é melhor não falar para não escandalizar os pequeninos. Não é assim que diz Romanos 14, nosso texto áureo? Mas já que aqui é sala de aula, evolução, é carta para evolução, carta videográfica para evolução das consciências, para a sabedoria dos sábios, então eu digo a vocês como é que fica aqui. Inxalá árabe, Oxalá na cultura latino-americana, Oxalá e para os africanos é quisera, é se Deus quiser. Porque, afinal, quem é Oxalá? É a luz branca, é o arquétipo, é o topo da pirâmide, o olho que tudo vê. Ele não é o olho que tudo vê, os 7 olhos que percorrem toda a terra. E ele é mais que isso. Ele é o criador de todas as coisas. Então hoje você pode se sentir em paz, porque a sabedoria fez você evoluir. Hoje você pode muito bem dizer para alguém Oxalá, substituindo quisera. Mas nunca se Deus quiser, porque essa aqui é uma frase tola e mística. É melhor dizer Inxalá árabe, Oxalá, origem africana, a dizer se Deus quiser em português, místico e sem sentido, como se Deus estivesse interferindo em tudo que o homem faz. Deus só está interferindo se esse Deus não é uma pessoa que interfere, mas sim o bem, a bondade. Se Deus quiser, a bondade quer, a sabedoria quer, a Sofia, lá do feminino de Deus, assista o vídeo que é Sofia, sabedoria. A sabedoria quer, o bem quer, a luz, lux, quer. Aí eu estou dizendo, se a bondade quiser, o que é bom na vida, quer? Sim, quer.
Então, se você está falando nesse sentido, sim. Mas as pessoas do mundo inteiro não fazem isso. As pessoas do mundo inteiro dizem, se Deus quiser, voltado para aquele Deus que faz acepção de pessoas, místico, bonzinho, que vence o mal por você, que faz tudo por você, é só você rezar. Eu vi uma entrevista do Ratinho para o Bonfá e o Ratinho disse que Deus é uma energia, uma força positiva. Então ele leu alguns livros e aprendeu que rezar é bom. Então nos últimos 2 anos para cá, de 2 anos para cá, ele começou a rezar, porque ele descobriu que rezar atrai força positiva, que Deus é essa força positiva. E agora tá esse tempo, que eu espero que seja o mais efêmero possível, de pessoas alienadas pelo um pensamento tolo, crístico, de que ele é uma força positiva. Gente, ele é uma força positiva, sim, porque Deus significa bondade, sabedoria, luz, positivo. É o positivo e o negativo da dualidade, mas não no sentido místico, que se eu começar a rezar e falar em Deus, as coisas vão dar certo, porque existe o positivo e o negativo. Não, o que acontece é que você se readapta, você se reorienta, você se reeduca. Quando você fala coisas boas, não é que atrai misticamente coisas boas. Quando você fala coisas boas, a tendência é que você procure o bem, viva uma vida de bondade. E quem é do bem vai gostar de te ouvir e vai se sentir bem do teu lado. Então as coisas vão sempre estar em plena bondade, benignidade. As coisas que são do bem, da luz, vão estar contigo. E não porque atrai misticamente. Agora, que existem processos metafísicos estabelecidos pelo Criador lá atrás, no Gênesis, no Amém, no princípio. Amém é princípio, não é final. Lá atrás, sim, Deus estabeleceu que bondade atrai bondade, maldade atrai maldade, mas não é no sentido místico de interferência. Isso pode levar tempo, isso não tem poder como amuletos. E como alguém está escrevendo ali, eu gosto quando o aluno participa do que tem que participar. Alguém escreveu ali, o Deus garçom. Os trabalhadores do Evangelho, nós somos chamados para trabalhar, nós é que somos garçons. Aliás, vocês sabem o que significa anjo? Anjo significa garçom. Isso que é ser um ministro. Eu sou um garçom para vocês, um garçom de Deus para vocês, que é aquela terceira interferência que eu ensino vocês, indireta, através dos dons, através da sofia, através da inteligência, através da sabedoria. Deus está falando com vocês através dos dons. Deus deu dons aos homens, Efésios 4, 1 Coríntios 12. Deus está falando com vocês através de um anjo, através de um ministro, através de um garçom que serve vocês, Áquel. Eu sou o vosso garçom. Oxalá, Ivone Marques, que vocês entendam isso. Oxalá é um desejo, é uma oração. No sentido de querer que Deus, Oxalá é Deus, é a luz branca, claro. Mas eu estou dizendo, quando a gente fala a expressão Oxalá, a gente está desejando, orando, que essa luz branca, que esse olho que tudo vê, queira, e ele quer que tudo vá bem. Como diz uma carta da Escritura, muito conhecida, uma expressão que diz assim, que tudo te vá bem. E não é? Que tudo te vá bem. Meus queridos, estamos preparados para começar? Eu espero que sim. Então vamos lá. Adoremos a Oxalá, a filosofia de vida Ek. Quem é o Ek? Você é a corporificação do Ek na sua cidade, no seu país. Você pode representar essa filosofia de vida, de equilíbrio, de visão, sem extremos. Por exemplo, nós temos um extremo capitalismo e o outro extremo socialismo. Não é? Aí o que acontece? Depois que você passa pelo poder azul, defendendo anos o poder azul, depois o poder vermelho, é que você vai equilibrar. É que você vai realmente ser um Ek na política. Você foi tanto tempo aqui, defendeu tanto, aí depois você vai para o outro extremo. Só depois que você conheceu o outro extremo é que você volta. E quando você volta preparado e amadurecido.
É como o filho pródigo. Enquanto ele não conhece todo o outro lado do mundo, o filho pródigo ele tem que ir. E é isso que o EC faz. O EC te tira da casa do pai. Ah, que o pastor está assistindo agora, hein? O padre está assistindo e está dizendo assim, agora tu falou a verdade, tu tá tirando as pessoas da igreja. Isso aí, tô tirando é do sistema, como Paulo fazia, ia nas sinagogas para tirar da prisão chamada judaísmo. Tirava essas pessoas do sistema, tirava da casa do pai, e até hoje você achou que filho pródigo era coisa ruim, né? Lucas 15. Tira da casa do pai para que ele possa... Quem sabe aí, cadê os alunos? Para que ele possa evoluir, crescer, amadurecer. Você tem que ser um filho pródigo, você tem que ser rebelde para evoluir. Por que adolescente, eu falei ontem, antes de ontem, quando eu disse sobre ser Deus, ser diabo, assista esse vídeo. Por que na adolescência, na juventude, como quando mancebo, eu estou falando de 10 a 24, 25 anos, quando completa o caráter de um homem. De 10 a 25 anos, nessa fase de uma década e meia, alguns duram um pouco mais, outros duram um pouco menos. Por que os jovens são rebeldes? São rebeldes não é por mal, é você que tem que saber lidar com eles. Eles são rebeldes, claro, existem anomalias psíquicas. Ausência de pai, ausência de mãe, estou falando de outra coisa. Estou falando que eles são rebeldes, mesmo que tenham pai, mesmo que tenham mãe, os melhores pais do mundo, as melhores mães do mundo. Eles são rebeldes, é natural serem rebeldes porque eles estão evoluindo. É normal. Oxalá vocês entendam. Eles estão evoluindo. Faz parte. Quem está indo para a fase adulta está saindo da crisálida, está saindo da lagartixa, do ovo para ser borboleta. Dói. É uma luta dentro de si, vencendo o seu diabo, conhecendo o seu diabo. Estão formando opinião. Isso aí. Eu amo quando vocês participam com inteligência. É isso aí. No mundo, existem 9.900 religiões. É pouco? 75% da humanidade pertence às 5 religiões principais. Budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo e judaísmo. Todas essas, se você disser amém e aleluia, eles conhecem, como eu falei ontem. 99,9% delas condenam o assassinato. Vai pegar fogo isso aqui. Vamos respirar? Selá. Quem aprendeu o que é selá ontem? Hora de destaque, de negrito. Selá. Hora de pausa. Hora que sobe o som da orquestra. Selá. Sobe o som. E a concentração. As 5 maiores religiões do mundo, que envolvem quase todas as 8 bilhões de pessoas, presta atenção, elas condenam o assassinato, a mentira, o roubo, o incesto e ensinam a respeitar os pais e amar os filhos, a família, sim ou não? Eu pergunto, o budismo ensina a matar? Mas, irmão, há que o Estado Islâmico, Alá nunca disse para matar, como eles fazem. Maomé nunca ensinou isso. Maomé é a pura síntese das 3 religiões, criando uma terceira via, depois de judaísmo e cristianismo. As más interpretações de livros sagrados é que levam ao extremismo e ao oposto do que suas religiões falam. É ou não é? Que religião das 5 principais, pelo menos, e tantas outras que ensinam matar, roubar e destruir?
Então quem é que mata, rouba e destrói? Qualquer homem, religioso ou não, que seja um diabo. Veja meu vídeo Ser Deus, Ser Diabo. Tá entendendo isso? A profundidade disso? Ah, meus irmãos. Ah, freis e freiras. Aí alguém diz, mas irmão Áquio, nós não podemos compactuar com Gadu, o grande arquiteto do universo. Da onde que essa expressão foi tirada se não foi da Bíblia? O maior compêndio maçônico da história, da vida do homem está aqui, ó. Pergunte para qualquer maçom, para qualquer Rosa Cruz, para qualquer LBV, para qualquer espírita, para qualquer umbandista. É aqui que está toda a fonte de sabedoria espírita, kardecista. Mas o kardecista lê os livros de Kardec, não lê Bíblia. Mas é daqui que foi tirada a interpretação deles. O que eu quero dizer é que, abolindo todos os incisos, parágrafos e artigos, as leis maiores, as macro-leis que regem as religiões, não ensinam matar, roubar e destruir. Todas elas, seja o Corão, seja a Bíblia, seja a Torá, que é a primeira parte da Bíblia, compilação, ensinam o quê? A amar. É por isso que o ecumenismo vai ensinar a amar. Muito bem, alguém ali disse, uma jovem, não sei o nome, disse, nem na igreja satânica, na igreja satânica não pode matar, roubar, não pode, nenhuma religião pode infringir a lei. Tá entendendo? Vocês entendem isso? Então vamos lá. Olha pra cá. Quem é o olho que tudo vê? É o Oxalá, a luz branca. O mesmo significado profundo na visão ciclocíclica. Se você der várias voltas como a gente fez ontem, e toda aula podemos fazer, você vai ver que vários significados, além da etimologia de Oxalá, é luz branca, é arquétipo, é o olho que tudo vê, é o criador da humanidade. Oxalá é tido também como a raiz cósmica de energia de todo o universo, envolvendo todas as forças do bem e do mal. Orixás de todas as espécies que hoje, aí é um equívoco, os seres nefilins, Anakim, gigantes, filhos dos filhos de Deus que morreram, Gênesis 11. Gênesis 6, depois Gênesis 11, esses filhos de Deus que eu conto toda a história, Gênesis 10, da criação das 72 nações, tem que ver todos os meus vídeos sobre isso, não é o tema hoje. Mas eles geraram filhos com as mulheres, não é assim? E aí não teve os gigantes? Aí os gigantes morreram no dilúvio, não foi Gênesis 8? Aí o que aconteceu? Esse espírito não volta para Deus, ele ficou perambulando sobre a terra. Então são espíritos de homens. Esses são os espíritos malignos, espíritos imundos, chamados também de demônios. São os espíritos desses homens, que se divinizaram, que passaram a ser idolatrados, que ensinaram os homens, os filhos de Deus e os filhos dos filhos de Deus, que eu chamo de netos de Deus, ensinaram os homens a magia, ensinaram os homens a feitiçaria, as simpatias, segredos militares, esoterismo, todo o conhecimento esotérico que depois mais tarde Salomão teve, que reis egípcios, reis babilônicos, sacerdotes babilônicos tiveram. Vocês estão entendendo isso? Esses seres se divinizaram materialmente em cristais, em pedras, em árvores. Por isso são veneradas ou adoradas por índios, por africanos, por ramificações espíritas. Porque eles acreditam que essas divindades estão presentes materialmente em cristais, em árvores, volto a repetir, em vários tipos de criações de Deus. Isso acontece em parte sim, porque esses espíritos, filhos dos filhos de Deus, que são os demônios, eles fazem isso mesmo, eles se incorporam em animais, incorporam em plantas, incorporam em qualquer tipo de matéria carbono, seja um cristal, na água, na cachoeira, na árvore, na sombra, na pessoa, onde for. É verdade, eles estão ali.
E quem tem sensibilidade e tem um pacto ou que tem uma entrega para isso, vai, claro. Aí você diz, mas irmão Aki, então o orixá são esses guias, essas forças, é assim que eles entendem. Sim. Mas porque que vou colocar aqui, ó. Baba, orixá, ó. Babalorixá. Por que Babalorixá fica lá preso num cubículo, raspa a cabeça, faz um pacto? Os judeus também faziam um pacto raspando a cabeça. Mas por que eles tomam sangue? Por que eles comem as próprias fezes e tomam a própria urina? Em algumas ramificações espíritas isso não é preciso, mas em muitas outras sim. Mas depende muito que tipo de ramificação espírita é. Isso aqui, entendam, é a entrega para o outro lado que existe também, que é o triângulo para baixo. E é aqui que Salomão se perdeu. O que é o EC? O EC é o entendimento de tudo isso, mas discernindo bem o mal. Nós não podemos venerar, idolatrar e adorar o lado mal de Deus. Nós temos que repreender o mal. A Escritura diz, e agora é Deus dizendo pelos seus heróis, pelas suas referências, através da sabedoria, dizendo através de Paulo, por exemplo, para nós aborrecermos o mal. Nós temos que desprezar o mal. Quando a gente vê Deus mandando matar no Velho Testamento, Deus não quer que a gente goste disso. Deus quer que a gente odeie esse lado dele. E esse lado dele só existe exatamente por conta do crivo, da dualidade, para que ela se manifeste. Porque se as pessoas não escolhem a luz, elas escolhem as trevas. E Deus tem que dar o equivalente para a escolha das pessoas. Na escolha, bifurcação da vida, entendeu? O que eu estou falando e quero voltar aqui? Salomão se perdeu. E quando ele descobriu tudo isso, que até os faraós vinham aprender com ele, ele começou a venerar esse outro lado de Deus. Quando ele descobriu que Deus é a serpente, a antiga serpente do jardim, que Deus é também Satanás do livro poético de Jó, que Deus é também que criou os seus filhos 72 e através deles fez a confusão de Babel, criou a Babilônia. É Deus que mandou. Deus disse, eia, desçamos ali e confundamos os homens. Quando Salomão descobriu tudo isso, de Moloque, de Astarte, de Astarote, de Azerá, ele começou a se perder. E é o que acontece hoje com você, minha querida mãe de santo, meu querido pai de santo. Você, minha querida curandeira, benzedeira, babalorixá. Baba significa pai, não é nada demais. É a mesma função de padre, de papa, de pai de santo, de mãe de santo, de madre. É tudo a mesma coisa. Toda religião tem um pai, toda religião tem uma paternalidade. E existe uma paternalidade. Paulo dizia que Timóteo, Tito e Filemão eram filhos na fé. O que não pode é ter o título. Mateus 23, do 8 ao 13, diz que esse título de pai é só dado ao Criador. Ele é o pai de todas as coisas porque ele é o Criador de toda a matéria. E ele está em toda a matéria. Então, minha querida Babalorixá, você fez todo esse sacrifício e alguém diz, por que fazer isso? Isso só pode ser do mal. Claro, é do mal. Só que eles não entendem assim. Para eles, existem essas forças, essas energias negativas e positivas para manter o cosmos, o equilibrium. E é verdade, eles estão certos, que é o que diz esse livro aqui, que toda a sabedoria umbandista na clavícula de Salomão. Que eu não recomendo ninguém estudar, não precisa. Você já assiste o programa Lux Me Alex, já está aprendendo, está aqui, ó. É verdade. Quem é o diabo? O diabo pode ser o homem, pode ser Deus. Deus é o diabo. Mas quando é que Deus é o diabo? Quando o homem escolhe o mal. Porque Deus está em todas as pessoas. Mas quem são os demônios? Aí os demônios são os espíritos malignos. Esses agentes, conhecidos como guias, conhecidos como orixás. E há um equívoco sobre isso. O Babalorixá é o pai desses orixás. É a pessoa que vai ter o pacto para poder ter acesso a essas entidades, divindades. E Oxalá é o pai de tudo isso. Eles estão certos? Sim, porque toda a divindade, toda a metafisicalidade, todos os servos ministradores do bem ou do mal, todos,
vem de Deus. Deus está em todas as coisas. É a tríade, é o triângulo. Onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todas as coisas. Ou você acha que no mal ele não está? Pergunta a você, santão, que está me assistindo agora do sistema ainda alienado, me julgando agora. E eu sou obrigado a refutar a sua arrogância. Até que você se humilhe e aprenda. Pergunto a você. Me responda com atenção. O chat não está colaborando. Pergunto para você. O mundo é mais mal ou o mundo é mais bom? O mundo faz mais bem ou o mundo faz mais mal? O mundo jaz no benigno ou jaz no maligno? Então como é que Deus é onipresente? Quer dizer que Deus não habita em quase nada, porque tudo é mal. O homem escolhe muito mais o mal do que o bom. O homem escolhe muito mais ser diabo do que ser Deus. Então Deus é o olho que tudo vê, é o grande arquiteto de todas as coisas. Deus é Oxalá, que significa Oxa, prefixo, luz. Quem é a luz? Lux me alex. Deus é luz. Eu sou a luz do mundo. Ei, 1 Coríntios 9, não seja tolo, não são vocês que ficam por aí achando que tem que cumprir o ID, quando na verdade o ID já foi cumprido. Assista meu vídeo, indo ou já foram. Não é você que fica por aí dizendo que tem que evangelizar, bater palma na casa de um por um e dizer vamos ganhar alma. Não é você que diz isso, cidadão. Carismático, católico do padre Reginaldo Manzotti, Marcelo Rossi, que diz evangelizar é preciso. É você que diz isso. Proselitismo, ganhar almas, ganhar vidas, ganhar alma. Então, como é que você quer ganhar alguém sendo ignorante sobre a religião dos outros? Paulo, para ele poder entrar numa sinagoga, ele conhecia tudo sobre a sinagoga. Paulo, para poder falar com os gregos pagãos do deus Júpiter, do deus Saturno, do deus Marte, seja lá qual divindade de planeta cosmos for, ele sabia tudo daquilo. É assim que conversa com as pessoas. Hoje, se você evoluir comigo e parar de ser um bitolado, você pode sentar com o babalorixá, você pode sentar com o que for e dizer para ele, eu também sou de Oxalá. Porque Oxa é a luz do mundo, Jesus é a luz, branca, Alá. Oxalá é a mesma expressão em árabe, Inxalá, que eu já falei. E o que é axé? Axé não é só ritmo de música, não. Axé passou a ser um ritmo de música, alô nordestinos. Graças a essa cultura africana religiosa, axé significa energia cósmica. Axé é a mesma coisa. Lá no terreiro de Umbanda, Macumba, seja... A gente fala macumba, macumba é o reco-reco. Na hora de bater os tambores lá, assim como fazem nos cultos pentecostais, na hora que bate a macumba, que é o reco-reco, não pode chamar ninguém de macumbeiro. Macumbeiro é o cidadão que toca. É o musicista que toca o reco-reco. Então, axé é o quê? Axé é nada mais que a energia, a mesma coisa que acontece o transe lá na igreja evangélica. Quando recebe o Espírito Santo, começa a falar em línguas. É a mesma coisa. O crente diz que está sentindo a presença do Espírito Santo. E o de religião afrodescendente africana vai dizer que é o axé. Dá para entender isso? O axé é essa energia que é a vida, holograma. O axé é tudo que faz com que a matéria se movimente e exista a sensação de cronos, de tempo. É o Oxalá que nos dá o axé para que possamos decidir quais orixás somos ou queremos ser ou ser servidos. Servimos para o bem das energias do bem ou as energias do mal. Se não é o mesmo Deus que arquitetou e concebeu tudo que existe no universo de imaginável e inimaginável. Oxalá
é o ser misericordioso que tem a seu serviço uma espiritualidade de imensa grandeza. Isso aqui é o que eles dizem. Em luz de energia universal e cósmica, atuando em todos os pontos do universo e conciliando e ajustando todos os tipos de forças axé, sejam elas de direita ou de esquerda. Deus é o Deus da direita e da esquerda, de toda a dualidade. Você está entendendo isso? Se você é um evoluído, você pode sentar hoje com qualquer pessoa, de qualquer ramificação. Você pode sentar e dizer, eu adoro Alá. Você é islâmico? Você é árabe? Você é turco? Você é sírio? Você é o quê? Você é muçulmano? Eu adoro Oxalá. Sim. E sou eivado do seu axé. Sou emanado do seu axé. O axé é a vida. É o holograma, é o crivo. Como é que vamos vencer o crivo? Com o axé de Oxalá. É assim que você conversa com as pessoas. É assim que Paulo fazia. Isso é sabedoria. Senão você vai ser um bitolado, fechado num confinamento religioso para o resto de sua vida. Se julgando mais santo, mais sábio, mais salvo, templocêntrico, bitolado, com uma linguagem evangeliqueza, carismática, crística, repetida, papagaiada, que não convence ninguém mais. Saia desse confinamento religioso, vem evoluir. É aquele que, por viver, presenciar e constatar em matéria a ação do homem, frente às atitudes do bem e do mal. Olha só que revelação umbandista. Não só umbandista, de todas as ramificações espíritas. O único juiz nomeado e credenciado por Deus Zambi em todo o universo. É uma expressão apenas para representar o Criador de tudo. Quem disse tudo isso, essas últimas frases que eu colei aqui, é do Carlos Feitosa, médium do Templo Espiritual de Umbanda. Veja o que ele diz sobre o bem e o mal. Ele diz exatamente tudo o que nós ensinamos. Eu estou indo morar na Serra Gaúcha. Alguém disse ontem aqui com muita propriedade no chat, uma região 90% católica e 90% agnóstica. Católica, agnóstica e espírita. Uma região que não tem vez para os evangélicos carismáticos. É o católico tradicional italiano, alemão ou protestante luterano metodista alemão, minoria. É exatamente ali que eu vou fincar a minha bandeira. Atrás de gente evoluída. Que me assiste agora, Babolorixá. Você que é pai de santo, mãe de santo, freira, frei, padre. Salomão se perdeu porque quando ele entendeu que Deus é todas essas coisas, para baixo e para cima, na dualidade cósmica, ele se perdeu. Ele passou a venerar o lado mal de Deus. Como os crentes fazem com seus ritos, adorando o lado bom de Deus. Imagine como é que Deus vê tudo, ele que é o olho que tudo vê, como é que ele vê tudo isso lá de cima nos templos e terreiros? Vocês já imaginaram? Olha para cá. Senão vocês não vão entender. Olha para cá um pouquinho. Para descrever um pouquinho. Como é que você acha que Deus vê lá de cima? Ele olha, ele vê templos cristãos, missas, cultos e liturgias, adorando o seu triângulo para cima. Pelo menos eles acham que o triângulo para cima se importa com liturgias. Eles nunca leram que Deus não se importa com liturgias. Odeia as liturgias. Aí ele passa e ele vê algumas pessoas em algumas ramificações religiosas, não todos de terreiros, não todos curandeiros, não todos, mas magia negra, não todos satanistas, mas muitos.
em várias ramificações pagãs, achando que estão vivendo o equilíbrio, adorando a Cristo e dominando as forças do mal para baixo. Quando, na verdade, não estão fazendo isso. Mas somente os evoluídos e sábios, como eu e você, sem nenhuma soberba, mas missão de dizer a verdade, sem nenhuma pretensão a não ser evoluir pessoas para a verdade. Não é a pior coisa que existe ser enganado? Pois é. O engano é o triângulo para baixo. Da ambiguidade, engano é o mesmo que diabo. E verdade é o mesmo que amém. Você que está me assistindo agora, que é espírita, kardecista, babalorixá. Você que adora Oxalá. Você que é islâmico, muçulmano, que adora Alá. Você que é mãe de santo, pai de santo. Vocês não sabem o carinho que os seus irmãos, que os seus companheiros de fé, de religião têm por mim. Quanto que me escrevem com o maior carinho. Eles me entendem. Os crentes não me entendem. É mais fácil os que compreendem o triângulo para baixo por conta do equilíbrio entenderem o que eu falo do que aqueles que acham que conhecem o triângulo para cima. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, a profundidade? Dia desses, o Luiz da Jussara, um irmão nosso aqui de Itapema, que sempre está em nossas reuniões, que eu conheço há um bom tempo, o Luiz disse para mim, olha uma coisa, Akio, que eu escrevi em meu Facebook. Não sei se ele está aí com a Jussara. Olha isso aqui. Ele escreveu algo e adivinha quem é que interpretou corretamente? Os umbandistas, os espíritas, os kardecistas. Seja espiritismo científico, espiritismo baixo, comum, entenderam. Adivinha quem apedrejou? Apedrejou ele, lá no Facebook dele. Os crentes. Então eu tenho um amor inestimável por aqueles que conhecem o lado mal de Deus. Os bruxos, as bruxas, como eles me entendem. Mas eles também precisam sair do engano. Porque Salomão não soube discernir quando ele se deparou com os poderes interferidores à disposição da humanidade para o mal, para equilibrar o cosmos. Ele começou a fazer uso desses pactos, desses sacrifícios, acessando esses códigos fonte. Assista meu vídeo, Deus Código Fonte. E ele passou a se enganar, se perder. Ao não discernir, Salomão se perdeu no seu conceito sobre Deus. Deus, ele é bom e mau, mas a efemeridade da sua malignidade é real. Um crivo de 7 milênios e ele não será mais mau. Embora ele possa ser e domine o seu diabo, o seu mal. Ele só é mau para que os homens se revelem para ele como consciências crivadas. Qual caminho cósmico escolheram? Então, eu volto a dizer, o que é pior? Crentes que não conhecem e que não aceitam quem Deus é de fato, que julgam a todos e acham que eles são da luz,
da bondade de Deus. Eu tô com aquele Deus cristão Constantino Calvino bonzinho. Ou cristãos espíritas umbandistas, satanistas, maçons, quem sabe, esotéricos, tantos outros, que são desprezados muitas vezes, mal entendidos, julgados, preconceituados, mas muito evoluídos, e que conhecem alguma coisa da realidade sobre Deus, de quem verdadeiramente Ele é, mas que também, por conta da religiosidade, do misticismo, da ritualidade, se perderam achando que é possível acessar esses caminhos metafísicos, é possível sacrificar e pedir alguma coisa para essas divindades sem ter as consequências de entrar num mundo que ainda não é nosso. O nosso mundo, o nosso céu é aqui para ser vencido sem acesso cósmico dimensional, para lá dessa metafisicalidade. Nós estamos confinados num lugar chamado primeiro céu, mundo. Nós não podemos ter acesso a essas divindades e se temos, pagamos um preço muito caro. Porque não é com elas que devemos nos relacionar. O nosso relacionamento tem que ser com Oxalá, unicamente. Vencer o crivo com axé, com a força de Deus, com a força de Oxalá. E Ele quer, Inxalá, e Ele quer. E Ele está conosco, e é isso que Ele espera. E é isso que Ele repete tantas vezes num livro chamado Bíblia. Quando diz, ao que vencer, dar-lhe-ei, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Que você possa vencer o crivo conhecendo o lado bom e mal. Você que é espírita, você conhece muito mais sobre Deus do que qualquer cristão evangélico, crente, católico. Você conhece muito mais. Mas não se perca. Vem para o equilibrium. E é isso que eu lhe apresento. E é isso que eu lhes apresento. E é por isso que eu estou aqui falando desse assunto. Por você. Tá com lágrimas? Receba meu abraço, meu carinho, minha querida, meu querido espírita que está me assistindo. E vocês que não evoluíram, vamos evoluir! Porque vocês acham que sabem alguma coisa e não sabem nada. A verdade é que por mais que saibamos de muita coisa, ainda não sabemos nada. Porque Deus é muito mais do que pensamos. Viu? Amanhã reunião aqui em Santa Catarina. Depois estou descendo para o Rio Grande do Sul novamente. Meu carinho a vocês. Assistam os vídeos dessa semana. Os vídeos estão na TV e continuarão lá até segunda-feira. Eu volto segunda com um programa sempre especial. Lux Me Alex. Boas trevas para quem está no Ocidente e bom lume para quem está no Oriente.